Conecta aí no teu pra gente ver se está entrando. Boa noite pessoal. Já vi que tem gente chegando. Que legal. Boa noite. Que legal poder ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Se tá tudo bem no som aí, estão ouvindo bem, dá um sinalzinho, som ok. Acompanha aqui que eu não leio lá na tela, que é muito pequena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esperando o Fernando entrar, me mandar a solicitação. Já solicitou? Ah, então peraí que eu não vou ter que... Confirmei, está conectando. Boa noite! Oi, galera. Boa noite. Oi, Miguel. Você tá de patrulha canina. Chase. Fala, Chase. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa Sérgio. Estão nos ouvindo bem? Oi. Sim. Bem, vocês estão ouvindo? Tudo bem, muito bom. Eu só vou dar uma ajeitadinha na minha câmera que está cortando a minha testa aqui. Só um minutinho. Eu acho que agora melhorou. Estamos vendo bem. Que bom, que saudade de vocês, né? Graças a Deus pelas redes sociais que a gente pode se ver, né? Mesmo distante, mas nada substitui a oportunidade de estar junto, poder dar um abraço, né? E poder compartilhar as coisas da vida, né? Que bom, Fernando, que bom, Cláudio, Miguel, ver vocês. Para nós uma alegria em nosso coração. Também. Oi, Muita pessoal. saudade de vocês. Oi, Célia. Eu tô olhando aqui, tô feliz que tô mais alta que o Jeter aqui. Célia, a Cláudia disse para mim que eu tinha que ficar na frente para nós caber na câmera. Eu falei, se eu ficar na frente, ela não vai nem aparecer, porque... Mas vocês estão muito bonitos. Tá muito legal. Vocês também. Que legal. Até a barba hoje para ficar. Eu ia fazer a barba, mas a Célia disse que não precisava, então aí eu estou no conselho dela. Que legal. O pessoal está entrando aí, aqui não vi, eu estou de óculos, mas eu não enxergo muito longe lá. Tá? Acho que tem umas 5 ou 6 pessoas que já entraram. E nós queremos dar um oi para o pessoal. Eu sei que a Anastácia está ali. Dá um oi para toda a família da Ana, o Rogner, né? Toda a família. Vocês podem ver aí quem mais entra desconhecido de vocês, vão dando uma boa noite aí, vou falando que são o pessoal de Tangará. Estou enviando aqui também o link para o pessoal de Tangará. Legal. Quem é esse que entrou ali? Eu não li. Peraci, um abraço, Peraci. Obrigado aí pela audiência, que nem diria o nosso amigo Temperinho. Quem mais que eu não consigo ler? Carol, parabéns, Carol. Está de aniversário hoje. Nossa, Deus amiga. abençoe, muitos anos de vida, que Deus abençoe a tua vida abundantemente, né? Isso é uma bênção para todas as pessoas que te conhecem, né? Que conhecem a tua vida, você é um canal de Deus, uma bênção, que Deus te abençoe cada vez mais. Nossa amiga lá de Santa Maria. Quem mais está entrando ali, hein? Jéssica. Daqui, não é mais Tangará, né, Jéssica? Está em Mutum agora. Que legal. Michele também. De Tangará está em Florianópolis agora. Michele já está morando lá. Essas coisas que acontecem com os filhos
espirituais da gente, né? Começam com a gente e aí Deus abençoa eles de tal maneira que leva para eles ser bênção em outros lugares, né? E aí fica aquela saudade no coração, né? Seguidamente o Fábio Domador, né? Ele me manda mensagem dizendo: pastor, que saudade de vocês. Nossa, também que saudade tua, Fábio, né? Então, aqueles laços que ficam no nosso coração, né? Que bom ver todo mundo aí, né? O pessoal está entrando, graças a Deus. Para quem não conhece, né? Eu quero apresentar para vocês o pastor Fernando, a pastora Cláudia, né? São pastores da comunidade cristã em Tangará da Serra, no Mato Grosso. E eles eram aqui de Santa Bárbara do Sul, participaram com nós na comunidade cristã aqui, né? Trilharam com nós um caminho. E Deus teve seus planos, né, os seus propósitos de levar eles para serem bênção naquela cidade lá, né? O Fernando é agricultor, né? A Cláudia é psicóloga, e além de eles desempenharem as suas atividades profissionais, eles também cuidam da igreja, né, da comunidade cristã lá em Tangará da Serra. E eles são uma família abençoada, tem o Miguel, né? E eu queria que o Fernando e a Cláudia falassem um pouquinho, né, da vida de vocês, como é que foi Deus levar vocês para Tangará, né, como Deus tem abençoado vocês aí poderosamente. Fica à vontade, Fernando. Bom, Jéssica. Bom, obrigado, né? A gente está também com muita saudade de vocês, verdade. Eu gosto sempre de lembrar, Jéssica, quando agora, nesse momento aí, a tecnologia se tornou mais útil do que já era, né? Eu sempre lembro de você, que você sempre foi um cara muito focado em tecnologia, e eu não esqueço quando em 2014, esses dias, eu achei a foto e postei no grupo aqui da igreja, 2014, quando você convidou para fazer um culto pelo Skype, né? Eu aqui em Tangará, e foi passado aí pelo telão, aí eu printei a foto, joguei no grupo, falei, olha ali quando você tem um pastor visionário, né? Em 2014 eu já estava muito à frente desse tempo, né? Já preparando a gente para isso. Deus é bom, né, Fernando? Deus é bom. Então, assim, Oi, sim, já pode falar. Não, Não, você está com a da nossa palavra. partida, né? Então, assim, a gente não nasceu em lar cristão, né, Cláudia? Apesar de que a gente sempre teve um envolvimento religioso, mas, assim, quando eu e a Cláudia a gente resolveu começar, né, entrar numa aliança realmente, a gente despertou muito, né, o desejo por Deus e a necessidade de fazer uma aliança, não só eu e ela, mas colocar Deus aí como alicerce de tudo. E aí foi esse processo, né? Eu até estava conversando com a Cláudia antes aqui, um dos pontos principais de Éter e Célia, e além da necessidade de Deus, do interesse por Deus, aquele despertar que a gente teve, né? Que a gente sabe que foi muito fruto de oração de muitas pessoas também, um dos grandes motivos que nos levou para uma igreja, né? Porque eu acredito que muita gente, às vezes, tem esse despertar de Deus, tem uma sede por Deus, mas acaba não procurando uma igreja, um pastor e uma pastora. E foi conhecer vocês, o testemunho de vocês, como como o Jéter e a Célia já eram, são até hoje, né? Um referencial de família, de filho, na época com o João Luca, hoje com o Pedro também. Então, eu sempre falo isso com muita alegria, sabe? Saber que o que me levou para uma igreja não foi a instituição, a melhor igreja, a maior igreja, a igreja do telão, a igreja dos sonhos, foi realmente o testemunho e a vida dos nossos pastores, né? E isso, até hoje, é nosso principal referencial. Então, eu só queria colocar isso antes de falar um pouquinho. E testemunho, quando a gente fala de testemunho, eu falei para o Fernando, eu queria muito dizer, até acompanhei um pedacinho da live que vocês fizeram com os outros pastores, né? Eu disse, eu acho isso genial e veio quebrar muita coisa. Até eu que estudo psicologia, né? A gente tem uma outra visão do mundo. É testemunho, inclusive, do que aprendeu, do que teve que ser quebrado, né? A Célia falou isso, eu começo sempre discipulando, contando que Deus tratou comigo. Então, isso é diferente de tudo que a gente viu, isso é muito diferente. Não é um testemunho numa santidade ou numa perfeição inalcançável. É um testemunho, inclusive, do que aprendeu, do que teve que ser quebrado, né? A Célia falou isso, eu começo sempre discipulando, contando que Deus tratou comigo. Então, isso é diferente de tudo que a gente viu, isso é muito diferente. Não é um testemunho numa santidade ou numa perfeição inalcançável.
é testemunho que todo mundo é tratado o tempo inteiro. Então, eu acho que esse é o diferencial quando a gente fala em testemunho, né? Legal, e acho que é isso que faz com que a gente se mantenha unido, não só como família, mas numa organização religiosa, né, que é a Igreja de Cristo, né, que vai subir para o céu, que Jesus vai voltar. É isso, a gente poder mostrar as nossas deficiências e as nossas falhas, né, e mostrar para aquelas pessoas que estão conosco, que estão ali olhando para nós, porque a gente mesmo que a gente não queira, a gente é um espelho, né? As pessoas olham para nós, às vezes esperando uma atitude correta, uma atitude perfeita, e nós não somos assim, nós somos falhos, errados, né? Mas eu acho que é isso que faz com que, até em família mesmo, que o assunto é de família, né? Sobre como vivemos em família, é isso, nós mostrarmos as nossas fragilidades mesmo, como casal, como pai, como mãe, né? Isso vai tirar aquele peso, tanto de nós, né, líderes, daquela responsabilidade de sermos perfeitos, e vai fazer com que as outras pessoas abram o coração dizendo, bah, eu também já passei por isso. Bah, para o pessoal de Tangará, é uma expressão gaúcha. Mas acho que isso é muito bom. A gente vê nos cursos, né, naquilo que a gente se propõe a fazer, como é bom quem está na frente começar falando das suas fragilidades e falando do que venceu e de como foi difícil e que ainda não venceu tudo que tem que vencer, ainda não foi aperfeiçoado. E daí você vê logo em seguida as pessoas assim abrindo o coração, né? Então tira aquela coisa da santidade, de ser perfeita, né? Então isso a gente sempre teve, né? Eu e a Cláudia, a gente sempre conversava muito, né? Tenho boas lembranças do nosso tempo de trabalho juntas, né? Mas acho que foi isso que nos uniu, né? A gente poder abrir o coração, ser sincero uma com a outra, né? E é algo assim, porque a gente não é perfeito, a gente tem os defeitos, né? E cada vez que a gente consegue vencer um defeito, parece que aparece outro que a gente nem sabia que existia, né? Mas é o processo de Deus na nossa vida, e é um processo que a gente tem que fazer em família. Isso tem tudo a ver com família, né? Deus é um Deus Pai. Muitas pessoas têm dificuldade, né, em olhar para Deus como um Deus Pai. Por quê? Porque o seu referencial de pai na Terra é um pai abusador, é um pai né, de muito juízo, é um pai muito severo, é um pai que nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, nunca expressou graça e misericórdia, né? E então as pessoas, elas não conseguem ver Deus como pai porque o seu único referencial de pai é uma coisa ruim. Pai é uma palavra ruim para muitas pessoas. E sendo que Deus, ele é a perfeição na manifestação de um pai. Porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu filho para nós, né, para que nós fôssemos adotados como filhos deles e pudéssemos chamar ele de pai e ele manifestar a sua graça para nós. E o que é um pai nos moldes de Deus? É um pai que é misericordioso, é um pai que dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, a sexta chance. É um pai que não desiste da gente. É um pai que não importa quão longe a gente está, ele vai ficar sempre esperando, né? E quando o filho ele se arrepende, ele cai em si, ele decide, vou voltar para a casa do meu pai. Esse pai está de braços abertos esperando, né? Para restituir esse filho num lugar de honra que ele tinha antes, né? Num lugar de intimidade que ele tinha antes. E isso é família também. Muitas famílias hoje têm se destroçado porque não há perdão dentro de casa, né? Não há restauração, não há restituição, há só julgamento e juízo, né? As pessoas erram uma vez e pronto, estão condenadas eternamente, né? E, na verdade, nós precisamos exercitar o amor, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Então, uma família que prospera, é uma família que avança, é uma família, primeiro, que não esconde seus erros, as suas falhas. Não existe família perfeita, né? A gente erra, a gente briga, mas a família ideal é aquela que se perdoa, aquela que reconhece os seus erros, é aquela que reconhece as suas falhas. Hoje mesmo, aqui, ó, antes de começar a live aqui,
eu estava organizando aqui a imagem e tal, e o João Luca veio e mexeu no celular. Daí eu disse para ele, João, o pai tá mexendo um tempão aqui, tentando corrigir e tal, não sei o quê. Falei áspero com ele. Não fui agressivo, estúpido, mas não falei da forma que devia falar, né? Aí o João foi para lá e tal, quando ele voltou eu tive que dizer para ele, João, perdoa o pai errou. O pai não podia ter falado assim contigo, né? Então, nós erramos, mas a questão não é se você erra, a questão é se você está disposto a consertar o teu erro. Porque se tu está disposto a consertar o teu erro, então tem chance para você, tem alternativa para você, tem alternativa para tua família, tem alternativa para tua vida. Porque esse é o pai que nós temos, um pai misericordioso, um Deus misericordioso, um pai de amor, né? E eu fico olhando para vocês com saudade de estar perto de vocês, porque vocês foram filhos amados, né? Filhos espirituais amados. Eu me lembro quando eu fui a Tangará da Serra visitar vocês e visitar lá o pastor que vocês foram congregar inicialmente. Eu cheguei lá e disse para ele assim, ó, olha aqui, ó, eu estou semeando o melhor casal da minha igreja, né? Como um casal que estava sempre participativo, buscando a Deus, sendo trabalhado, né? Um casal assim precioso, né? Eu disse, ó, estou semeando a melhor semente, um dos melhores casais que eu tenho na minha igreja, né? Tenho casais maravilhosos, tem outros melhores casais, né? Também bênção aqui na Santa Bárbara do Sul. Mas a gente estava semeando algo de precioso na vida daquela igreja. E eu pude dizer para aquele pastor, dizer assim, olha, estou te semeando a melhor casal que eu tenho na minha igreja, na tua igreja. Deus vai abençoar você aqui. E eu disse para ele, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma colheita abundante para mim e vai trazer muitos casais abençoados, muitos casais né, que se envolvem no evangelho, que trabalham para Deus, apaixonados por Deus. E assim Deus fez, né? Hoje a gente tem na igreja muitos casais abençoados, muitos casais envolvidos, né, dedicados, né, comprometidos com a obra. Então, fruto dessa semeadura, né? E a gente viu que essa semeadura germinou, né, aí e gerou frutos, né? E aí hoje tem muitas famílias sendo abençoadas por vocês. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história de vocês em Tangará, né, da parte profissional também e da parte da igreja. Só falar que o Fernando começou contando, né, um pouquinho da história. A gente tem um temor, assim, de não exaltar a gente, mas sempre Deus, né, sempre Jesus. Que o foco não é nós, não é modelo, no sentido de ainda tem muito a ser trabalhado. Mas uma coisa que eu acho que eu nunca falei é com relação a que uma preocupação que eu tinha, que era quem sou eu, ou coisas erradas que eu vivi, o Jeter falou do perdão, né? E uma igreja, uma família se constituir com base nisso. Eu ficava muito temerosa, até algumas pessoas, assim, acho que nem todo mundo sabe da nossa história, enfim, mas é quem sou eu para falar. E aí, como a Célia e vocês sempre nos discipularam muito a partir disso, da humanidade, do quebrantamento, do arrependimento, e não de um modelo estereotipado, assim, né, de santidade. Pensava, bom, se a Célia nasceu num lar cristão e Deus está tratando com ela precisa se arrepender. Imagina eu que não tive, não que não foi cristão, sempre foi Jesus, mas não tinha esse entendimento bíblico, né? E isso foi uma coisa que foi tratando muito em mim, que eu posso passar para outras pessoas, que diz, quem sou eu para assumir alguma coisa, ou quem é ela para falar de Deus? Eu pensava, mas é justamente isso, e a Célia me dizia, é justamente essa mudança que faz você falar de Jesus. Porque se está tudo certo, não precisa se arrepender, como que você precisa de Jesus, né? Então, hoje a gente fala da nossa história assim um pouco mais tranquilo por isso, mas por muito tempo a gente ficou meio assim por, olha tudo que a gente fez. E mesmo depois de conhecer Jesus ainda, cada ano a gente diz, nossa, tem que mudar nisso, né? A gente precisa melhorar nisso. Então esse é muito um modelo que vocês nos passaram, né? De não importa, Jesus só vai ser necessário se eu for humano e errar e precisar dele, né? Mas tá bom. Tá. Isso é tudo parte da nossa história, né? Um aprendizado contínuo, né? O Jeter e a Célia, assim, eu creio que eles conhecem muito bem, a gente sempre tenta ser muito franco. Se a gente fosse expor aqui tudo que a gente já partilhou, né, eu acho que o maior testemunho seria a perseverança, né? Não é o fato de se eu sou bom, se a Cláudia é bom, mas é a perseverança de tentar continuar próximo de Jesus e tentar entender o que está errado, né? Isso tudo faz parte dessa história nossa, sabe? Então a gente veio para Tangará em 2013, a gente tinha 2 anos de casado, né? E também quase que 1 ano e meio assim de convertidos na igreja.
Então, era um tempo ainda, eu sei, tenho certeza, a gente era ainda muito novo na fé, está ainda nesse processo de amadurecimento contínuo, mas a gente era muito novo e foi um desafio muito grande, sabe? Muito grande, porque você sai do lugar que você tem a sua família, você tem todo o seu grupo de convívio, a gente tinha a igreja, né, que tem até hoje, né, mas a gente estava, né, ali junto, vivendo o dia a dia da igreja, e você chega num lugar diferente, você tem que quase que começar tudo do zero, né? E, bom, o fato principal é sempre a graça e a misericórdia de Deus, como Deus nos cuidou, nos guiou. E a gente começou, chegou aqui, né? O nosso intuito, né? Eu nunca esqueço quando a Célia falaram para nós, né? A gente dizia assim, não, nós vamos lá, eu vou plantar, a Cláudia vai trabalhar, e daí o Jeter sempre reforçava isso, dizia, Deus tem um propósito maior para vocês. Esse é só a desculpa que ele está levando vocês para lá, eu não esqueço disso. Hoje a gente vê isso, né? Realmente. Como eu falei, vocês sempre tiveram uma visão muito ampla, né? O fato de serem nossos pastores e pelas experiências com Deus. E aí, realmente, a gente começou, né? Focou muito no trabalho no início, realmente. Se esforçou. Deus foi abrindo portas, assim, de uma forma muito boa, no sentido de que as coisas foram acontecendo paulatinamente. A gente não chegou aqui e tudo se resolveu em uma semana, em um mês, em um ano. Bem pelo contrário. Já fazem 7 anos que a gente mora aqui, né? Eu até acho que a gente talvez está vivendo um ano sabático mesmo, por tudo que o Jeter e a Célia sabem bem, né? O que a gente passou no começo do ano e como está hoje. Eu acho que é um momento sabático. Falando um pouco de números também, eu estou com 33 anos, acho que eu estou chegando num momento de mais maturidade e tudo isso tem combinado um tempo muito bom, né? Mas nem sempre foi tudo tão bom e tão fácil. Se eu pudesse destacar duas coisas aqui, desses 7 anos que a gente está aqui, como a Cláudia colocou aqui, né? Primeiro, não foi fácil, foi difícil, mesmo com Deus, mesmo buscando viver uma vida com Deus, não foi vida assim. Na verdade, não é que foi difícil, mas assim, foi um difícil em Deus, porque Deus às vezes permitia situações ou criava situações para nos corrigir. Então, esse difícil era por um propósito, era por um processo que Deus tinha em nossas vidas. A gente vive muito isso, né? Desde que converteu, a cada ano, a cada semestre, Deus começa um ensino, Deus quer falar alguma coisa. E aí foi se usando, né, Jéter? Assim, teve sim a nossa parte de se dedicar, a Cláudia sempre estudando muito, sempre procurando, né, melhorar como pessoa, como profissional, eu também trabalhando, mas eu falo que hoje, depois desses 7 anos que a gente está aqui, a gente chegou, graças a Deus, num momento que, principalmente, a gente prosperou muito sim, né, em todos os sentidos, né, mas falando especificamente, como você falou, do sentido profissional, eu acho que tanto eu como a Cláudia, hoje a gente chegou no patamar que, lá atrás, há 7 anos atrás, a gente não esperava chegar. Sinceramente, eu não achei que chegaria nesse ponto que eu estou e eu acho que a Cláudia também concorda com isso. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é que hoje, eu creio que é uma coisa que eu tenho entendido, né, e tenho orado para que isso seja contínuo na minha vida e na vida da minha esposa, é que isso já não é mais o ponto principal das nossas vidas, sabe? Eu acho que é por isso que isso está acontecendo. Eu lembro também uma outra oportunidade que você nos deu de ministrar aí em Santa Bárbara, na comunidade aí. Foi a primeira vez que eu ministrei aí na igreja e eu lembro do que eu ministrei. Eu ministrei Salmo 1, versículo 2, né? E também Provérbio 1, versículo 1, que fala que a alegria, né, a alegria nossa, nosso prazer tem que estar na obediência. E Provérbios 1 fala, né, que o temor do Senhor é o princípio do saber. Lá atrás eu estava falando isso. Hoje eu acho que eu estou começando a viver. Porque realmente, né, às vezes a gente tem vislumbres do que Deus quer da nossa vida
E aí começa o processo, né? E aí começa Deus tratar, corrigir, alinhar o coração, alinhar as motivações. E se eu pudesse, assim, só resumir, né? Não quero falar muito, porque eu queria mais que vocês falassem mais. Então depois a Cláudia também fala um pouco que ela tem da nossa história. É isso, sabe? Hoje tá tão bom, mas não tá bom por mim ou pela Cláudia. Tá bom porque eu acho que a gente entendeu esse processo em Deus, de buscar, né, se esforçar em buscar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E uma coisa que eu tenho vivido depois desse processo difícil que a gente passou no começo do ano, que vocês sabem, até o pessoal da igreja também sabe, eu partilhei um pouco lá na igreja sobre isso, como vocês falaram, que não quer criar uma imagem de super pastor, nem super homem, não foi essa a intenção. Mas a minha maior oração hoje tem sido continuar dependendo do Espírito Santo, sabe? Eu sei que enquanto eu estiver alinhado com Jesus, em comunhão com Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo, todo o resto vai fluir e vai acontecer. E o momento que eu não é me desviar, né? Acho que não é eu me desviar de Jesus, mas o momento que eu perder essa intimidade, perder esse primeiro amor, perder a motivação correta de estar com Jesus, aí as coisas realmente começam a sair do trilho, começam a dar errado. Então, eu acho que, resumindo esses 7 anos de história, eu acho que é isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ter o nosso prazer nele e depender totalmente de Deus, tudo que ele e crer, né? Eu gosto muito, Jéssica, é uma coisa, um texto que eu estou amando demais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aí a gente sabe que nem todas as vezes vai sair do jeito que a gente quer, mas a gente sabe que se a gente está amando Deus, as coisas estão para o nosso bem. É verdade. Eu queria só colocar duas coisas que, pensando, né, a gente estava conversando. Uma é a oração, né, e a Célia sempre me fala isso. Você já orou, já colocou para Deus, e eu tenho passado isso, né, para os nossos filhos. O quanto você está disposto em oração a construir isso, né? Inclusive marido, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito com casais, né? O marido é isso. Eu falei, você tem orado pelo marido? Que é o que a Célia me disse. Nunca esqueço o dia que ela disse, eu fiz um trato com Deus de nunca falar para o meu marido antes de falar para Deus. Porque senão ele vai mudar por mim e não por Deus, né? Não é uma ação do Espírito Santo. Eu falei, gente, genial isso. A gente quer com o nosso braço e vira Deus, né? Então, oração, hoje eu estava vindo também, uma das meninas da Ju estava aqui em casa e eu vim escutando uma música que dizia: o deserto não é o meu lugar, eu vou na terra prometida, né? E eu lembro quando eu ia no lar, na FIM, e eu ia e voltava chorando muito com essa música e crendo muito, e eu chorava e orava e dizia: eu creio nisso, o processo que a gente está vivendo é deserto, e tudo bem, mas deserto não é para sempre. E eu chegava e falava e dizia: eu creio, a oração para mim sempre foi uma coisa incrível. Tanto hoje eu também mostrei do Miguel, que ele canta músicas que eu de madrugada ia no quarto dele, colocava para adorar do lado e me ajoelhava ou sentava e ficava orando e adorando, batalhando ali em oração, e ele canta música. Eu falei, ele estava dormindo e estava assimilando a música. Eu falei, de onde que ele sabe essa música? A música aqui na madrugada eu estava orando, né? E a outra, uma coisa é oração. Esqueci. Eu tenho um negócio para falar importante, Jéssica, só para concluir aqui um pouco a nossa fala. Junto com tudo isso, né, de amar a Deus, de amar a Deus, de depender de Deus, eu tenho um texto também que eu carrego, que você lembra, você colocou até esses dias para mim no WhatsApp, depois a gente conseguiu entender um pouco daquilo, tudo que aconteceu na nossa vida. E Deus já vinha me cobrando isso. É o fato de que eu e a Cláudia, a gente tinha que ser uma só carne, sabe? A gente sabe que no momento que a gente forma aliança, isso, né, se dá assim, né? Isso é fato, a gente é uma só carne, isso é inegável. Mas você ser uma só carne e viver num só espírito, viver numa só, assim, com a mesma visão, esse eu acredito que talvez seja um processo que tem que ser construído. E eu não esqueço a vez que Deus me falou isso, Deus me cobrou, sabe? Foi muito claro quando ele disse assim:
Ele disse: Fernando, você e a Cláudia funcionam muito bem individualmente. Vocês precisam aprender a funcionar bem juntos. E depois disso tudo que a gente passou, né, que não foi nada fácil esse começo de ano, eu acredito que a gente começou agora, depois de 7 anos, começou a viver isso, sabe? Eu, Glória a Deus. assim, tinha muita dificuldade de ouvir a Cláudia, relutava, né? Cabeçudo, né, Jéssica? Você sabe bem, né? E hoje é o contrário, sabe? Eu tenho partilhado muita coisa com ela, tenho ouvido muito o posicionamento dela. E assim, é algo que estrala, sabe? É aquilo que tu colocou lá, né? Não adianta. Quando a gente não honra a mulher, né? Em todos os aspectos, no lar, como a parte mais frágil, né? E tudo aquilo que a Bíblia fala, nossas orações são interrompidas. E aí eu estava lutando com Deus, eu estava tentando resolver uma coisa que, na verdade, eu não tinha que resolver primeiro com Deus, tinha que resolver primeiro aqui em casa, né? E hoje, graças a Deus, a gente está bem alinhado nesse sentido. E assim, precisaria muito tempo para falar as situações específicas, né? Mas assim, resumindo, é algo impressionante, é algo assim, não tem explicação. Tudo que eu lutei agora em 4 meses que eu fiquei me questionando, pedindo para Deus, depois que a gente se alinhou aqui, eu e a Cláudia, né? Tudo que tinha que ser feito aqui, entre casal, principalmente da minha parte. Em 2 semanas, Deus respondeu tudo de uma forma impressionante. Eu chegava no final do dia, eu chegava em casa e fazia, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? Então, a obediência, né, Jeter? É estar alinhado com a palavra de Deus, né? Isso tem que ser o nosso referencial maior, sempre a palavra. Amém, que bênção. Quer falar, Cláudia? Não só, eu falei duas coisas, né? Uma para mim foi oração, intercessão, e me chamou a atenção, até Deus tem me falado muito, tem partilhado com as mulheres, o quanto as mulheres são intercessoras naturalmente, a gente é mais sensível, mas a gente se dispõe a orar pela África, pelo sofrimento, pelo vizinho, mas quase todas que eu tenho perguntado não oram pelo marido. Falei, olha que interessante isso, né? E você quer a bênção, mas tá orando lá pelo não sei o quê, né? Então, oração para mim é muito forte, assim, e a outra é renúncia. A gente é marcado, também é o que vem na contramão de muita visão, de muita denominação que vocês nos ensinaram, né? Até aonde você está disposto o evangelho a perder para ganhar. E renúncia tem a ver com isso, né? O quanto Deus é importante, o quanto você só quer o que Deus tem para dar, né? Então, muita coisa a gente teve que entregar para poder viver hoje naturalmente. Trabalho, profissão, sonho, filho, né? Perdi o filho, a vida, enfim, tanta coisa de renúncia genuína, assim, aos pés, chorando mesmo, dizendo, tá bom, Deus. Lembro, né, quando eu perdi o filho, eu conto para todo mundo que Deus me falou, Cláudia, tu me ama? Cláudia, tu me ama? Na terceira vez, como Pedro, me ama mesmo tendo perdido o teu filho? E aí eu entendi, assim, a questão que a Célia sempre me dizia, a adoração que abre porta, e que o Jeter dizia, é perder para ganhar, entrega para Deus, porque senão ele nunca é mais importante. O contrário de pedir aquela música, muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés, né? E talvez por isso que não seja igreja de multidão, de muita gente, muita campanha, porque não é todo mundo que está disposto a estar aos pés e entregar, né, coisas que doem, realmente são. Então, assim, eu fui muito marcada, acho que a gente foi muito marcada em renúncia, né? Por amor a Deus e quanto a gente estava disposto e está disposto a renunciar, né? Era isso. Antes do Jeter falar, só queria falar um diferencial que o Fernando e a Cláudia sempre tiveram, que eu acho que faz toda a diferença, assim, quando no trabalhar de Deus. Eles sempre queriam contar ou falar, ou, tipo, se não estavam bem, né? Às vezes até dizer, eu sei que vocês... Porque geralmente a desculpa que a gente usa, né? Ou a gente pensa assim, eu não vou procurar fulano, não vou procurar meu líder, não vou procurar meu pastor porque ele é muito ocupado, ou ela é muito ocupada. Então, vocês nunca usaram isso, né? Porque a gente está sempre disponível, né? Eu tô o tempo inteiro disponível para fazer aquilo que Deus colocar na minha frente para fazer. Tanto é que agora a gente está com... Surgiu uma oportunidade, a gente já começou um grupo
para conversar de um a um, de duas, três. Então, isso é tão fácil fazer, não é trabalhoso. Mas vocês sempre tiveram isso. Olha, eu não estou bem, né? Vinham, abriam, ou às vezes mandavam um áudio, falavam. E isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente vai falar, a gente não quer falar para não incomodar, mas na verdade é porque a gente não está afim de mexer naquilo, porque talvez não sabe onde que vai, aquilo onde que vai parar. E vocês, a Cláudia principalmente, né, eu converso mais com ela. Então, eu sou um pouco reservada, mas se a pessoa vem me procurar, eu tô sempre pronta, disposta, estou aberta a orar, e a gente estava sempre orando, intercedendo por vocês, porque a gente sabe que para a gente fazer algo para Deus, a gente já falou aqui, não precisa ter uma perfeição, não precisa ser perfeito, a gente não é perfeito, mas a gente precisa primeiro amar a Deus, e aquilo que Deus coloca na nossa frente para a gente fazer, a gente faz, né? Com as nossas imperfeições, com o temor de Deus, né? E partilhando, porque era assim que era a vida de Jesus, partilhando a vida dele com os discípulos, né? Então, a gente tenta fazer isso porque é isso que a gente consegue fazer, né? A gente até tentaria fazer mais coisas, ou querer fazer seminários, fazer grandes coisas, mas a gente sabe da nossa incapacidade, e a gente não tem, nesse momento, a gente vê, olha para dentro de nós, a gente não, olha, nós não consegue fazer isso, mas o que a gente consegue fazer é conversar um a um, orar um a um, né? Se alguém não está bem, a pessoa vem até nós. Então, isso é bem importante, e vocês sempre foram assim, Cláudia principalmente, mandava áudios, Fernando né? também. Fernando com Jet, né? Então, isso é muito bom, sabe? Ter esse coração tratável, né? De ouvir de quem está sobre autoridade espiritual, alguém que às vezes também está passando por os mesmos problemas, mas que você reconhece que é uma autoridade, não que é melhor ou que é perfeito, e aí Deus vai trabalhar, né? Deus vai agir, porque a gente sabe, olha para dentro de nós e diz, Deus, é só tu para fazer isso na nossa vida e se estender à vida de outras pessoas, né? E na igreja de Tangará. E uma outra coisa assim, muito importante de vocês assim, é que todo mundo passa por desertos, né? Quando vocês estavam aqui, o Fernando ficou sem terra para plantar, a Cláudia estava naquela batalha, né, Cláudia, do consultório, indo a Ijuí, trabalhando e tal. Mas a questão é a seguinte, que muita gente ela se acostuma com o deserto. Ela não tem iniciativa e nem deseja de sair do deserto. Ela fica ali reclamando da vida, fica ali culpando a Deus, culpando os outros, porque está nessa situação difícil, né? E o que eu vejo em vocês assim é que vocês nunca se conformaram, vocês sempre creram nas promessas de Deus sobre a vida de vocês. E é impossível Deus não abençoar, né? Aí Deus abre porta lá em Tangará, vocês vão para lá, né? O Fernando já dobrou, né, aquilo que ele começou, que era o propósito dele inicial, ele já dobrou já o seu negócio. A Cláudia, professora universitária, dá entrevista na TV, consultório, né, funcionando, Blogueira reconhecida. agora também, blogueirinha também agora. Que legal. E Eu aí, tenho, eu tenho lista de espera no consultório, né? Isso para mim é uma satisfação no reconhecimento de uma dedicação, né? que bênção, né? E isso é o quê? É porque vocês não se conformaram com a situação e vocês dependeram de Deus e disseram, Deus, eu quero entrar nesse lugar de bênção que o Senhor tem para minha vida, né? Em todas as áreas profissional, relacionamento, como o Fernando citou, né? Eu não me conformo com essa situação. Eu sei que o Senhor morreu para me dar uma vida abundante, eu quero viver essa vida abundante. E vocês nunca se conformaram com lutas, com provações, e vocês creram e foram atrás e renunciaram o que foi preciso renunciar, né? Abrir mão daquilo que Deus pediu para que vocês hoje pudessem alcançar esse lugar de bênção, né? De vida abundante, de vida plena que Deus tem para vocês, que é recém o início de tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês, que é muito mais, abundantemente mais. Nem olho viu, nem ouvido viu, nunca passou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para vocês, né? Para aqueles que o amam, né? Então eu creio nisso, em nome de Jesus. E Amém? na direção, né? E na direção de Deus, porque desde quando o Fernando veio, ele disse: Eu tenho essa convicção, e o Espírito Santo falando coisas que ele não fez, que disseram, mas é burro não fazer isso. O Espírito Santo está falando que não. Eu mesmo, em relação a trabalho, sempre orando, porque a gente tem acompanhado muitas pessoas que dizem: Eu quero fazer tal coisa. E quando eu pergunto, Deus mandou? A pessoa diz: Como assim? Né? Mas como assim? É uma coisa que a gente aprendeu muito de vocês é depender do Espírito Santo. A Célia pode me dar um conselho, Jeter pode dar um conselho, mas quem dá o veredito é Deus, se é o momento, se não é, né?
E as pessoas a gente tem acompanhado disso. Ah, eu quero fazer isso, eu quero carreira, eu quero filho, eu quero não sei o que. Eu lembro do dia que eu disse pro Jeter, imaginei dona de casa. E Deus está me dizendo que esse é o período quando eu morei aqui de não trabalhar. Então acho que eu tenho que entregar a minha profissão. Foi uma coisa muito difícil. E eu falei, vou fazer um filho, então. O Jeter disse, qual é a motivação? É Deus que está dizendo, é o tempo de Deus, então eu falei, é verdade, a motivação é porque eu não estou trabalhando para fazer filho. Então sempre foi uma coisa muito orientada por vocês, o que o Espírito Santo está dizendo para esse momento, né? De negócio, de trabalho, de tudo. E a gente vê que as pessoas não têm muito isso. Eu quero e Deus tem que fazer só porque eu estou pedindo, porque eu estou querendo e Deus é meu empregado. Né? E a Célia, quantas vezes assim, olha, o que eu posso te dizer é que o Espírito Santo vai te responder, né? Isso é genial. As meninas me dizem isso. Eu já sei o que tu vai falar, ora, mas é a direção que a gente tem. Por isso que não é leve, por isso que é leve. Não sou eu que resolvo a vida das pessoas. Não é o Fernando que vai decidir ou não. É ensinar eles a dependerem do Espírito Santo, né? Jeter, isso que tu falou dessa indignação, né, que a gente sempre teve em não aceitar o deserto, principalmente. Na verdade, é isso, é muito bem colocado. Mas isso a gente só conseguiu fazer, Jeter, porque a gente teve uma base muito boa de Bíblia que veio de vocês. Porque a nossa indignação era quando a nossa vida não estava alinhada com a palavra de Deus. Em todos os aspectos da palavra de Deus. Não só das bênçãos, mas também da obediência, né? E a Cláudia, a gente fala muito, 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 bate em cima do Deuteronômio 28, né? Hoje, infelizmente, o pessoal está tentando anular um pouco tirar a lei, né? E ficar só com a graça, né? Mas isso é outro assunto. E não é, quando você tem que entender que a lei ela é benéfica, né? Ela só, como a própria Bíblia diz, a lei só se torna mal para quem é mal, né? Não quem é perfeito, mas a gente tenta se amoldar à palavra de Deus. A lei também no sentido dos princípios, né? Então, quando a gente via que o nosso casamento, que a nossa vida profissional, que a nossa vida com Deus e tudo, né, que a gente vive não estava de acordo com a palavra, a gente realmente começava a acendia o alerta, acendia a, aquela dúvida, tipo, o que está errado? O que a gente precisa fazer para que a gente viva o que a Bíblia diz que a gente tem que viver? Tá? Claro que isso é um processo, isso não é imediato, existe isso em Cristo, né? Quem é cristão sabe muito bem disso. Mas a gente queria que esteja uma caminhada, né? A maratona que Paulo fala, de formas, às vezes, lentas, mas contínuas, né? Isso é uma coisa que todo cristão precisa viver. Se não aprofundar na palavra de Deus, a gente se engana muito fácil no meio do caminho. Se engana por sofismas, por falsas doutrinas, pelo nosso senso comum, por vozes que a gente escuta, que às vezes acha ser a voz de Deus, né? E às vezes a gente até não entende a voz de Deus porque não conheceu os princípios da palavra de Deus. E então essa indignação era sempre pautada nisso. E graças a Deus funciona. Funciona. Deus é fiel na sua palavra, sabe? Isso é maravilhoso. A Como eu palavra tentei dele falar. nunca volta vazia, sempre cumpre todo o propósito pela qual ela foi estabelecida, né? Isso é maravilhoso. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Eu fico assim, imaginando toda o cientista, hoje tem tanta gente, né, criticando o cristianismo, a palavra de Deus, a Bíblia. Imagina tanta gente tentando buscar um furo, provar alguma coisa contra a palavra de Deus. Ninguém consegue. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela é fundamentada. Deus zela por ela, né? E cada dia mais a ciência comprova a realidade de tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece, né? Isso é maravilhoso estar firmado nessa rocha, né? Essa rocha é firme. Que É bênção. isso. Se você não se jogar contra a pedra, né, ela vai se jogar contra você. Então, é melhor a gente se jogar, né? A gente sabe que nisso a gente vai ser quebrado, sim, por Jesus. Mas se Mas ela vir contra, a gente vai ser moído. Então é mais difícil. então, esses dias até citei esse exemplo na igreja, né? Que ainda estava reunido lá, que agora a gente está um pouco afastado, né? O fardo de Jesus, ele
existe um jugo, né? A gente não pode anular que existe um jugo. E para quem é mais do interior sabe, né? O jugo é aquele negócio que vai, né? Sobre o pescoço do boi, que atrela um boi no outro, né? Então ali fala de trabalho, fala de ação, né? E a gente está atrelado a Jesus, é um peso, no sentido assim, o peso de responsabilidade, mas é bom, é leve, porque até usei o exemplo lá, que o jugo que o mundo dá é aquele jugo que te aperta para baixo. O jugo de Jesus não é o jugo que te aperta para baixo, mas é o jugo que te pega e te ajuda a levantar, que te ajuda a te levar. Então, tudo que a Bíblia nos fala a fazer, a gente não está sozinho nisso. A gente sabe que tem o Espírito Santo nos ministrando, nos ensinando, né, todo o tempo aqui dentro de nós, falando, ó, querido, né, vai por aqui, vai por ali, né? Então, a gente não está sozinho nisso. Não é uma luta nossa, é uma luta que Deus está junto. Ele não está apenas jogou uma lei lá para gente e diz, ó, vocês se viram agora, senão vocês vão se lascar. Não é por aí. Ele está dentro de nós, auxiliando em todo esse processo. E o mais lindo é isso, né? Eu falei de renúncia, de coisas que a gente viveu, deserto, enfim, né? Perdas. Mas eu sempre falo isso, né? Que bom que a gente sabe para onde correr, porque eu acho muito ruim no mundo tereis aflição e coisas que a gente vive naturalmente de estar aqui e não saber para onde correr, entre o desespero, até os próprios transtornos, né? Que afetam emocionalmente, os desequilíbrios, ou conselhos errados, ou pessoas de má intenção, tanta coisa que pode acontecer quando você não sabe para onde correr. Então, quando alguém me diz, nossa, está muito difícil, você sabe para onde ir, né? Que é por isso que ele fala, dependência do Espírito Santo, e ele vai dizer. E a gente nota quanto as pessoas têm resistência, a gente não dá uma solução. E aí eu falo, aí eu vou virar um guru, né? Acho que vocês podem falar muito bem disso. Eu falei, eu não quero decidir tua vida. Já teve pessoas que disseram, eu vou separar, o que que tu me diz? Eu não vou dizer nada, o que que eu vou dizer? É uma decisão, conhece a Bíblia, conhece a palavra, né? E as consequências, e eu vou estar aqui, o amor de Deus continua te amando, mas toda decisão tem uma consequência. Então, isso deixa leve o que a gente vê muitos pastores ou líderes se queixando, né? Não precisa nem ser pastor, líderes de ministério, como é pesado, mas se você se põe nesse lugar de ter que resolver a vida da pessoa, de ter que dizer o que ela tem que fazer e ela fica dependente ou te cobra, te responsabiliza, né? Então, saber correr, que é o Espírito Santo que vai dizer que Deus tem um processo, um trabalho com cada um, isso deixa tão paz, tão leve, tão bom viver assim, né? É verdade. Quando a gente faz só aquilo que o Espírito Santo nos dirige, que é apontar para Ele, né? Encaminhar as pessoas a Ele, não decidir a vida das pessoas, a gente não tem peso. Para nós não é pesado, né? Servir, não é pesado. Né? Eu me lembro de algo que eu sempre disse, né? Que eu sempre falo para o pessoal, assim, olha, eu não vou tomar decisão por você, porque depois vai dar errado, você vai me culpar, Então, eu, não, eu já tenho as minhas decisões para tomar. Né? O que eu posso te ensinar é a palavra, os princípios da palavra. E baseado nesses princípios, você precisa tomar a decisão. Né? E eu creio que nós estamos vivendo uma geração que não sabe tomar decisões. Né? Uma geração que casa sem propósito, divorcia sem propósito, como tu mesmo lembrou, tem, né, filhos sem propósito, trabalham sem propósito, não sabe, vivem sem propósito, né? E tomam decisões erradas e as consequências muitas vezes estouram dentro da casa, dentro da família, né, nos filhos, né, que é algo muito, muito presente hoje, né, na nossa sociedade. Mas quando a gente faz isso que vocês bem salientaram, levantaram aqui, de ouvir o Espírito Santo, de buscar a direção de Deus, né? Então, assim, não que você não vai errar, mas a consequência dos erros ou aquilo que vai trazer como consequência para os filhos vai ser muito minimizado. E ainda Deus vai usar aquilo para edificar vidas, para consolar, para curar, para gerar fé no coração das pessoas, né? Então, essa questão de ouvir o Espírito Santo, né? Ele é o segredo da vitória das nossas vidas, né? Amém? Eu queria só que vocês falassem uma coisa, a gente comentou, o Fernandes, que queria ouvir vocês também, que é o impacto dessa vida na família, né? Por quê? Porque a gente tem hoje a palavra sucesso atrelada à igreja, a palavra conquista, vitória, né? E tudo isso é aquilo que eu falei que Deus pode me dar.
mas a nossa visão é o que ninguém vê, que é dentro de casa, né? E ninguém vê o que a gente vive. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco que impactos dessa missão e dessa visão na família de vocês, assim, o que que vocês têm visto e vivido que, que talvez isso nem apareça numa pregação, aparece mais do intrínseco, né? Mas que esse é o foco, né? A Célia sempre me disse, eu falo isso para todo mundo. Quando ligava, ela dizia: como está você e o Fernando? Eles falaram o nome de mim, mas não sei o que. Ela falou: não quero saber. Como é que tá tu e o Fernando? Ah, eu vou trabalhar em tal lugar. Como é que tá tu e o Fernando? Depois, e o Miguel? Como é que tá você na missão de legado, de geração, né? E isso é muito raiz, assim, isso nos deixa muito felizes, né? De consolidar na nossa casa uma coisa que é tão boa, que com emprego, com dinheiro, sem dinheiro, a nossa casa vive uma coisa extraordinária, né? E isso vem de vocês, queria que vocês falassem, assim, impacto na família, mudança, enfim, né? Pai, mãe, esposo, marido. Eu vou falar bem rapidinho por causa do tempo, mas assim, ó, em toda a família, o relacionamento principal que tem que andar muito bem é entre marido e mulher. Então, se não está bem entre o cabeça, que é o marido, e a mulher, que é sua ajudadora, todas as outras áreas, né, finanças, os filhos, tudo isso vai ter um prejuízo. Então, o relacionamento de maior importância é o relacionamento entre marido e mulher. Então, eu acho que eu e o Jéter, nós passamos por, né, vamos fazer 15. 15 anos de casado, quase 20 anos de namoro, noivado, né, enrolação. Então, 20 anos junto, né, então a gente já passou por muitas coisas, né, e acredito que quando o Jéter ficou doente, há 2 anos e meio atrás, 3 anos, 4 anos. então ali foi, para mim, foi assim, a maior prova, né, o meu maior deserto, e eu acredito que ali Deus restaurou o nosso relacionamento. Nós temos dificuldades, a gente tem, mas hoje a gente consegue assim passar por cima de tantas coisas, né? Mas é o relacionamento que precisa ser tratado. É isso que Deus quer tratar primeiro. Enquanto eu não rever a minha história lá atrás, as minhas escolhas atrás, tudo aquilo que envolve o relacionamento entre marido e mulher, a gente pode empurrar com a barriga, mas uma hora vai estourar, né? E Deus nos dá essas oportunidades para a gente poder restaurar. Então, nós já passamos por muitas situações como essa, né? E em relação aos filhos, eu sou altamente comprometida, né, com os meus filhos, em querer levar eles a Deus. E eu digo não só para os meus filhos, mas eu digo para os filhos das minhas amigas. Vocês conhecem Jesus, porque a tia Célia está sempre falando, mas a tia Célia quer muito que vocês sintam Jesus. Porque eu lembro que eu tinha 9 anos, 10 anos, eu tinha um amor por Jesus, então aquilo foi o que definiu a minha vida. E o fato de eu não ter caído, ou não ter me afastado tanto, né? Tem os momentos da juventude que são problemáticos, né, para um jovem, mas eu tinha muito amor, porque eu tinha tido uma experiência com Deus quando tinha recém 9 anos. Então, com os meus filhos, essa é a minha maior preocupação. Eu sempre oro. Hoje de manhã eu também estava orando, Deus, batiza os meus filhos com o Espírito Santo, que eles possam te sentir. Porque se eles te sentir, não, eles vão ver que tu é real, que não é só o que nós falamos, mas que você é verdadeiro. Então, isso é uma coisa que queima dentro do meu coração. Às vezes eu fico triste, desanimada, às vezes eu penso, parece que eu não estou fazendo certo, parece que as coisas não estão dando certo. Mas logo aquilo volta a ferver dentro de mim, porque é uma coisa assim, que eu tenho uma convicção que eu tenho que fazer isso. Eu sou aquela pessoa que vou conduzir os meus filhos até encontrar o Espírito Santo, né? Para mim, a esposa, ela é a pessoa mais importante na minha vida depois de Jesus, né? Ela tem que ser mais importante que meu pai, que a minha mãe, porque é um princípio bíblico que diz a palavra de Deus: deixará pai e mãe, unir-se-ão, serão ele com eles uma só carne, né? Então, é um processo de deixar pai e mãe e focar na esposa. Para mim, a Célia é a pessoa mais importante da minha vida. E eu tento viver isso criando um ambiente dentro da minha casa de prazer. Eu sou comprometido com isso de criar um ambiente de prazer. Muitas pessoas gostam de criar ambiente no trabalho, ambiente no futebol, ambiente lá não sei o que e tal. Mas em casa não se preocupe em criar um ambiente saudável
um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de compreensão, de perdão, de sinceridade, né? Então, o foco da minha vida é criar dentro da minha casa um ambiente de paz. Então, eu entro num relacionamento não para me satisfazer, eu entrei nesse relacionamento para amar ela e para servir ela. E amor, ele é doador, ele não é sugador. Se a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 13, tudo suporta, tudo, né, sofre, é sofredor, né, não arde em ciúmes, né? O amor, ele é doador, e a gente precisa entender isso, que um homem, para ele ter um sucesso no seu relacionamento, no seu casamento, ele precisa amar a sua esposa acima de todas as coisas. Precisa amar ao ponto de entregar a sua vida por ela, de renunciar a coisas, de se importar com o coração dela, sabe? De se importar com ela, do que o coração dela está sentindo, porque a mulher, ela é totalmente diferente do homem, né? Aquela bomba de emoções, uns dias assim, ela tá bem ótima, vencedora, conquistando o mundo, outros dias parece que o mundo acabou, que não tem mais, né? E o homem, que é um pouquinho mais racional, não é tão emocional, ele tem esse dever de cuidar do coração da sua esposa, de cuidar do coração dos seus filhos, né? Então, o Cláudio Duarte já diz, né? Nenhum sucesso na vida vale o fracasso de uma família, entendeu? Eu vi, meu pai e minha mãe esse ano estão fazendo 52 anos de casados. E eles são um referencial para minha vida. E o que meu pai fez, ele sempre colocou a família em primeiro lugar. A esposa e os filhos em primeiro lugar. Eu nunca vi o meu pai, depois que os filhos já eram adultos, que eles tinham saído de casa, casados já, tal, que eu vi meu pai dizer assim, eu vou comprar uma coisa que eu quero muito. Imagina, eu já era adulto quando eu vi meu pai falar isso, sabe? Aí foi lá e comprou uma chácara por ele. Aí a coisa que ele sempre quis, mas ele não, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, cuidar da família, cuidar da sua casa, criar um ambiente, né? Alguém que ama a sua família. Então isso para mim é um referencial. E nós precisamos agir assim, né? Esse é o meu propósito de vida, é cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. Eu sei que eles vão crescer e eles vão tomar as decisões da vida deles, vão casar. Deus já está preparando esposas maravilhosas e abençoadas para eles. E eles vão ter uma família abençoada e eles vão continuar isso, porque essa bênção ela vai de geração em geração até 1000 gerações. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, é um privilégio. Pessoal, tá acabando o tempo. Meu Deus do Já? céu. Já, cara. Tá acabando o tempo. Tem 3 minutinhos, vai cair a live. Então vai, Tu já. vai deixar salvo? Oi? Vou tentar salvar. Eu não sei mexer muito, mas eu vou tentar salvar, tá? Viu, pessoal? Tá. Muito obrigado de todo o coração. Assim, é maravilhoso poder conviver com vocês, né? Mesmo que pela internet, assim. Nós amamos muito vocês. Vocês são resposta de Deus para essa cidade. Vocês são resposta de Deus para muitas vidas aí, sabe? Vocês foram enviados aí com um propósito e vocês estão prosperando e vão prosperar ainda mais. Continue essa dependência de Deus e Deus vai cumprir todo o propósito dele na vida de vocês. Muito obrigado por esse privilégio de estar com vocês, né? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Um abração, que Deus tudo abençoe todo mundo. A gente pode terminar cantando uma música aqui? Sim. Pode? Quero agradecer também, obrigado, Jéter e Célia. Muito saudade de vocês. Eu quero dizer publicamente que eu amo essa mulher, que ela é maravilhosa. Hoje a gente só chegou onde chegou porque foi uma mulher de fé e oração companheira. Que bênção, que bênção. Amamos vocês, tá? Vamos terminando aqui a nossa live cantando, então, Quero Consagrar. Amém? Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento,
momento. Quero que